a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com a tua vida. Quero, primeiramente, desejar um feliz Dia dos Pais a todos. Creio que hoje estiveram aí comemorando o Dia dos Pais, juntos com seus familiares. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E que este ainda, o finalzinho dessa noite, seja ainda dia de alegria, seja ainda um momento de satisfação, e agradecimento a Deus pela vida de cada pai, pela vida de cada filho, e cada família esteja realmente nas mãos do Senhor. Amém? Amém. Então, estamos aí na série Kryptonita. E, como vimos no vídeo, a história do Superman, a maioria das histórias, elas começam lá no princípio. Mas a história do Superman, ela começou com um fim, o final do seu planeta. O planeta dele estava para ser destruído, e então ali seus pais colocam ele numa cápsula e envia ele para outro planeta, e ele cai aonde? Aqui na Terra. E a nossa história é um pouquinho parecida com a história do Superman. Nós também não somos deste mundo. Só que o nosso mundo, a nossa terra natal, ela não foi destruída. Existe lá na nossa terra de origem, alguém que, assim como lá no planeta do Superman, queria usar um tipo de kryptonita para destruir o reino criado por Deus e construir o seu próprio reino acima do rei dos reis, acima do trono de Deus. Só que esse ser, ele foi expulso da nossa terra origem. E foi lançado, sabe aonde? Também na terra, igual o Superman. Caiu na terra, onde nós estamos habitando. E agora a nossa luta é prepararmos para voltar para a nossa terra de origem, a Santa Jerusalém, levando o máximo possível de pessoas conosco. Só que esse ser, ele trouxe com ele um tipo de kryptonita que faz com que nós venhamos nos esfriar cada vez mais e mais, a ponto de ficarmos fracos e não conseguirmos retornar, então, para a nossa terra natal. O slide que vamos ver, ele fala um pouquinho disso. O tema de hoje é onde tudo começa. Onde tudo começa, gostaria que você abrisse sua Bíblia. Está sendo projetado também Atos 17:30. Olha o que diz a palavra de Deus. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Vou ler mais uma vez. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora, olha o que ele fala, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Feche seus olhos aí na sua casa. Vamos falar com o papai. Pai querido, louvado seja teu nome. Paizinho querido, estamos aqui, ó Pai, para divulgar a tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale em cada coração. Que a tua palavra venha penetrar até a divisão da alma, Senhor. Para que cada um de nós possamos entender o que o Senhor tem para cada um de nós. Usa, Pai, esse teu pobre servo que aqui está, Senhor, para divulgar aquilo que o Senhor quer, tudo aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Então, a gente está fazendo uma série de mensagens, seguindo o livro, Kryptonita, de John Bevere, ou John Bevere, não sei, em inglês o nome dele, e ele começa, então, a partir desses textos, essa parte que nós pegamos, que é a partir do capítulo 19, ele começa esse capítulo contando também um pouco da história que ele relatou em alguns capítulos atrás, que recebeu de um funcionário, esse funcionário recebeu recomendações para o seu local de serviço, mas ele fixou em apenas algumas coisas destas orientações. Ele pegou aquilo que era melhor, que o pessoal ia se sentir bem. Por exemplo, ele deu lá, teriam que trabalhar 9 horas do seu trabalho em 8, ou seja, eles teriam que ralar no período de 8 horas, como se fosse 9 horas. Isso, eles teriam que dar o gás, executar todas as tarefas diárias, estar disponíveis
para atender aos clientes e, mesmo assim, ter um ambiente alegre e descontraído. O que ele passou para os outros, o funcionário, o que passou para os outros? Que eles teriam que ter um ambiente alegre e descontraído. Ele esqueceu tudo aquilo outro que ele tinha falado, né? E quando John chega, está tendo uma festa no lugar de serviço. John pergunta, o que está havendo? E ele diz, estou cumprindo as suas orientações. A orientação de um ambiente alegre e descontraído. Aí ele fala, e aí? Mas e quanto às 9 horas de serviço? E quanto à execução de todas as atividades? E a disponibilidade de atender os clientes? John mostra aqui, em seu livro, que as igrejas modernas estão fazendo algo parecido com isso. E ele faz o seguinte questionamento. Ele diz, já fizeram algo parecido na igreja moderna? Creio que encontramos certas instruções no Novo Testamento que nos atraem, é verdade. Temos proclamado que somos salvos pela graça através da fé, e não podemos conquistar essa graça porque é favor imerecido, algo de Deus. Temos enfatizado amar uns aos outros, curtir a vida, servir uns aos outros, cantar novas músicas de louvor e adoração, ser relevante, executar boa liderança e criar uma comunidade saudável. Proclamamos tudo isso com paixão fervorosa. E tudo isso são boas práticas, são apoiadas aqui no Novo Testamento, na Palavra de Deus. Porém, será que estamos negligenciando a importância da submissão, a santidade, a pureza sexual, a abstinência de outros pecados, como, por exemplo, a pornografia? Será que temos avisado aqueles que amamos para que fujam do homossexualismo, da fornicação, da bebedeira, das piadas ofensivas, das más conversações, da falta de perdão, da amargura, da fofoca e de outros vários mandamentos, instruções e avisos encontrados também aqui no Novo Testamento? Será que conseguimos focar nos aspectos das palavras de Jesus que não combinam com os padrões estabelecidos e as perversidades da nossa sociedade? Será que podemos criar um Jesus que não confronta os caminhos ímpios da nossa cultura? Será que podemos evitar abordar o que ele odeia e apenas proclamar as palavras de Jesus que a sociedade julga admiráveis? Podemos acreditar que se uma pessoa simplesmente recitar algumas palavras mágicas, automaticamente ela será salva? Será que criamos um Jesus falsificado, como foi pregado aqui na última mensagem? Diferente daquele revelado por todos os conselhos das Escrituras, e estamos ignorando de propósito as questões desafiadoras do Novo Testamento? Será que a igreja tem pegado tudo? Toda a palavra, toda a ordenança, todo mandamento? Vejam o que Paulo diz em Atos 20, versículo 26 e 27. Paulo faz uma declaração que nenhum de nós deve ignorar. Ele diz, portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade. Mais uma vez, Paulo, então, ele fala aqui, eu declaro que hoje estou inocente do sangue de todos. Por quê? Porque ele falou tudo. Tudo que o Senhor deu para ele, ele não escondeu nada. Ele não escondeu uma vírgula sequer. Paulo não pregava somente as palavras agradáveis do Evangelho, mas fazia questão de declarar tudo que Deus quer que saibamos. Se evitarmos compartilhar os ensinos desconfortáveis do Novo Testamento, não poderemos dizer como Paulo disse, se algum de vocês se perder, eu não sou responsável.
Na realidade, queridos, o contrário poderá até ser verdade. Se retivermos porções chaves do Novo Testamento, estava em nosso poder compartilhar a verdade completa, mas nós a evitamos. Será que estamos preocupados com a possibilidade de as pessoas não voltarem no próximo culto? Será que elas vão ficar chateadas com o que ouviram? Ou na próxima reunião? Ou no próximo pequeno grupo? Ah, não vou dizer isso aqui não, porque o visitante vai se sentir mal, porque isso é uma palavra pesada. Ele precisa ouvir a verdade. Paulo relata aqui que devido à nossa cultura, o autor, na verdade, está relatando que devido à nossa cultura cristã ter evitado importantes questões de caráter abordadas nas Escrituras, estamos hoje colhendo os frutos da nossa negligência. Então o autor ele nos dá aqui 2 exemplos. Ele fala primeiro de uma mulher que se diz ministra da palavra de Deus, uma pastora, que ela se separa de seu marido e ela se junta a uma outra mulher e fala: agora o meu casamento está completo. Agora o meu casamento está completo. O autor até abre ali aspas e fala: eu não sei o que ela quis dizer com isso, casamento completo. Mas ele relata também que com isso, essa pessoa ela recebeu mais seguidores e apoio de muitos seguidores em suas redes sociais. E o interessante é que ela acredita que está verdadeiramente servindo a Deus. Um outro exemplo que o autor ele nos coloca é quando ele foi pregar em uma igreja grande lá dos Estados Unidos sobre esta série, onde afronta mesmo as pessoas, e ele foi pregar ali, falando justamente sobre este assunto, e seria uma série de mensagens, uma atrás da outra. Quando ele acabou uma palavra, o pastor chegou para ele e falou assim: na próxima mensagem, evita falar de homossexualismo. Mas como assim? O que a Bíblia diz a respeito disso? Querido, essas pessoas acham que estão fazendo a vontade do Pai, que estão fazendo o ID de Jesus, que estão amando a Deus. Isso é um engano trágico. Devido à falsificação de Jesus que estão criando, que surgiu na nossa filosofia ministerial do Ocidente, fica cada vez mais difícil para as pessoas encontrarem o autêntico Salvador. E o diabo ele tem enganado a muitos, de forma sutil. Por exemplo, vou lembrar aqui da minha infância. Eu lembro quando minha mãe falava, meus pais falavam, para a gente não comer doce de Cosme e Damião, porque aí eles explicavam, que eram doces sacrificados, oferecidos a ídolos. E se eu estivesse comendo aquilo, eu estaria também idolatrando, estava participando daquele ritual que foi oferecido lá. Aí imagine você, agora. Hoje é dia dos pais, vamos falar dos pais. Seu pai é dono de uma fábrica de doce. Seu pai é dono da fábrica de doce, vou lá, você viu ele construindo lá, fazendo os doces lá, tá. Aí chega uma outra pessoa, vai lá na fábrica do seu pai e compra aqueles doces ali que seu pai fez. Aí você viu, aquela pessoa comprou o doce que meu pai fez. Só que no dia seguinte, o que aquela pessoa faz? Ela pega aqueles doces, vai lá para o seu determinada religião, seu lugar lá, e oferece aqueles doces. Faz ali uma oferenda com aqueles doces. E aí, no dia seguinte, ela te chama para te dar o doce de Cosme e Damião. Você sabe, mas aquele doce ali foi feito pelo meu pai. Será que você vai poder comer aquilo ali? Será que você vai estar participando ali também daquele ritual? Queridos, apesar de ter sido feito por seu pai, o doce, ele passou por um processo ali,
que foi oferecido. Foi uma oferença a outros deuses. Da mesma forma, o diabo ele tem agido muitas vezes na vida dos cristãos. E essa parte aqui, sei que muitos vão ficar chateados. Relutei para falar isso aqui. Eu fiz até jejum, hein? Mas o Senhor falou, fala. Sabe o que é? Na música. Música secular. Não, mas não tem problema. A música secular, né? É uma música bonita, uma letra bonita. Aqui, pastor, isso aqui está tudo escrito na Bíblia. Ó. O cara fez uma música aqui, ó, do que está escrito na Bíblia. Aí eu volto lá à fábrica do doce. O doce foi feito para o seu pai. Mas no meio do processo houve ali o quê? Uma oferenda. Aí o cara pegou aquilo ali, aquela letra da Bíblia ali, para fazer um poema romântico. Aí eu pergunto, o autor da música, ele se converteu e fez aquela música para Deus, em adoração a Deus? Qual foi o propósito dele fazer aquela música? Qual foi o propósito? Foi adorar o Senhor? Paulo nos ensina, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O autor fez essa música para ele? E se você buscar a história dessa música, você vai ver que o autor ele fez essa música, que fala de amor, para o seu namorado. Se eu falasse a língua dos homens, sem amor, de homem para homem. Não, pô, mas é Bíblia. E o processo? O processo até ela ser criada. É isso que estamos falando, queridos. Muitas vezes você não quer entender, você quer ver lá, não, realmente é da Bíblia. Mas passou por um processo ali, foi oferecido para que ele tivesse sucesso. Foi oferecido. Aí você canta, não tem nada a ver, estou só... Querido, Deus tem muitas músicas para você. Deus te dá a capacidade para você fazer música e adoração a Ele. Por que você vai buscar lá fora? Para que você vai buscar do mundo, da onde você não sabe a origem? Não sabe o que passou ali daquele meio? Volte-se para o Senhor. Busque a presença do Senhor. Queridos, essa palavra deste livro, ele mostra justamente isso. Verdades que estão sendo deixadas de falar. E por isso as pessoas vão se enganando cada vez mais e mais. Eu tenho parentes da minha família. Família não, parente, né? Que família é eu, minha esposa e meus filhos. Mas tem parente que é homossexual. E o pior de tudo, não é ele ser homossexual. O pior de tudo é que ele está numa igreja que se diz evangélica de homossexuais. Quando Deus abomina essas coisas, queridos. A palavra de Deus é clara, você vai ver mais na frente os versículos que a gente colocou aqui, que fala justamente isso. E lá eles se reúnem, eles cantam, eles oram, eles levantam a mão, e depois sai ali com seu par e vai praticar o algo errado. Será que Deus se agrada disso? Será que essas pessoas estão indo pelo caminho certo? Ou estão separando algumas partes da palavra de Deus para eles e abandonando as outras? É preciso ter coragem, é preciso ter ousadia, é preciso ter o Espírito Santo de Deus para falar a verdade de Deus. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Como é que uma pessoa do mundo que não tem o Espírito Santo, ela vai discernir a palavra de Deus para criar uma música para você cantar? Se ela não tem o Espírito Santo de Deus. Então fique atento, querido. Fique atento na palavra do Senhor. Olha aqui João, 1 João 5, versículo 3. Fala sobre amar a Deus. Como que eu vou amar a Deus? Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Como amar a Deus? Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos.
Será que nos acomodamos apenas com um conselho parcial do Novo Testamento para encontrar a nossa definição de amor? O que devemos fazer para que essa criptonita não nos destrua? Aí há uma necessidade, onde a gente entra, onde tudo começa. Há necessidade de arrependimento. Há necessidade de arrependimento. Esse evangelho rebelde é um resultado da ausência do arrependimento? Será que aquela ministra, aquela autora, aquela pastora, ou o pastor e muitos outros foram avisados de afastar-se do pecado a fim de seguir a Jesus? Ou apenas lhes disseram para simplesmente fazerem aquela oração padrão: Jesus, venha para a minha vida e me torne um cristão? Onde está o arrependimento? Onde está a mudança de vida? Onde está a morte do velho homem? E renascer para Deus? Olha o que Atos 20 e 21, Paulo diz: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Com arrependimento. A necessidade de arrependimento. É aí, queridos. É aí que tudo começa. O primeiro passo é a necessidade de se arrepender do pecado. O arrependimento é obrigatório para se tornar filho de Deus. Não é opcional. Porém, frequentemente deixa de ser mencionado até em nossos típicos apelos e explicações da salvação. João Batista, em seu ministério de preparar o caminho de Jesus, ele pregava o batismo de arrependimento. Batismo significa total imersão e não parcial, não é apenas uma parte do corpo, é total, mergulho. E a mensagem de João de total arrependimento é o começo, é o local de início do Evangelho. E ninguém pode entrar no relacionamento genuíno com Jesus sem começar primeiro pelo arrependimento verdadeiro. E o que é arrependimento? A gente vê que o substantivo arrependimento vem da palavra metanoia, e também o verbo arrepender-se, eles são encontrados 24 e 34 vezes, respectivamente. E a definição mais comum e amplamente aceita é mudança de mente. Metanoia, né? Porém, se simplesmente pararmos por aí, nós perdemos a força da sua verdadeira definição. A enciclopédia bíblica Baker declara que arrependimento é, literalmente, uma mudança de mente, não em relação a planos, intenções ou crenças particulares, mas uma mudança na personalidade inteira de um percurso pecaminoso para Deus. E olha aí o que diz, palavras teológicas do Lex, vai aparecer na tela para você. Ele vai mais profundo ao declarar que o arrependimento é um processo em que o indivíduo reorienta a sua mente e sua vontade para longe do pecado em direção a Deus. Queridos, o arrependimento certamente envolve a mente, mas ele vai além. Ele envolve a nossa vontade, ele envolve as nossas emoções. Penetra na profundeza do nosso coração, onde somos firmemente persuadidos, desde o íntimo do nosso ser. Foi o que Jesus falou. Jesus falou isso lá em Mateus 15, 19 a 20. Olha aí na tela. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos,
os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. O comportamento, seja espontâneo ou habitual, origina-se nas nossas partes mais profundas. Se tudo necessário para arrependimento fosse unicamente a mudança do intelecto, então Jesus teria dito que essas palavras comportamentos vêm da nossa mente, não do coração, como ele falou lá. Do coração saem os maus pensamentos. Ele fala, não, da mente saem os maus pensamentos. E as Escrituras declaram também em Provérbios 26, 7, como imaginou na sua alma, assim o é. Então, a forma como vemos a vida dentro de nós, ela dita as nossas ações ou respostas. E estas, elas nos definem. Não seremos verdadeiros cristãos sem arrependimento. Isso é certo. Com uma vida sem arrependimento, estamos criando um evangelho legalista. E um evangelho legalista não leva ninguém para o céu. Jesus identificou isso. Está aí no próximo versículo, Mateus 23, 13. Jesus identificou as consequências do ministério legalista. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Isso por quê? Porque eles não estavam dizendo a verdade para o povo. Como podemos oferecer salvação sem nenhum arrependimento? Se a Bíblia mostra claramente que o arrependimento é necessário. E aqueles que estamos alcançando, com um evangelho tão limitado, estão verdadeiramente sendo salvos? Já esquecemos o preço de seguir a Jesus? Será que ignoramos as suas repetidas instruções sobre abandonar o pecado, negar a si mesmo, tomar a sua cruz? Cadê a completa disposição para obedecê-lo? Muitas vezes a gente esquece de falar tudo isso. Muitas vezes a gente não quer dizer para a pessoa que ela vai ter que carregar a cruz. Ela vai ter que caminhar por um caminho espinhoso. Ela vai ter que enfrentar muitas lutas. E isso não vai gerar arrependimento. Será que há mesmo mandamentos no Novo Testamento? Com certeza há. Na verdade, há mais de 500 ordens no Novo Testamento para fugirmos de vários pensamentos ou comportamentos. Por exemplo, Deus ordena claramente que o sexo fora do casamento não é apenas proibido, mas será julgado. E as seguintes palavras têm muito significado. Olha aí o que diz Efésios 5, versículos 5 e 6. Está aí na tela para você. Porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. E ele não para por aí. Próximo versículo de 1 Coríntios 6, 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Às vezes, quando a gente fala de sexo fora do casamento, as pessoas pensam logo em quem? Os jovens e adolescentes que estão entrando ali na juventude, estão namorando. Mas eu quero dizer uma coisa, você que já tem até filhos, se separou, ou o marido morreu, ou a esposa morreu,
está sozinho, está viúvo. Encontra também uma outra pessoa que também já teve filhos, tal, se separou ou o marido morreu, estão namorando. Não é só porque vocês já conhecem o sexo que vocês vão praticá-lo antes de casar. É pecado. É sexo fora do casamento. Muitas vezes quem vê, não, já passei por isso, eu sei o que é isso. Eu tenho até filho. Por que eu não vou ficar com ele? É errado. Você não vai ficar porque é errado, porque o Senhor ordena isso. Onde está o teu compromisso com Deus? Onde está a tua exclusividade de Deus? Onde está a tua obediência aos mandamentos de Deus? Querido, é uma palavra dura, mas é uma palavra verdadeira, que Deus fala no nosso coração, fala nas nossas vidas. Os imorais não entrarão, os idólatras, os adúlteros, homossexuais, os ladrões. Aí ladrão, você pensa naquele cara que está lá fora roubando o banco, o outro que está roubando lá a instituição, lá dentro do governo e tal. Mas dentro da igreja também tem ladrão. E a Bíblia fala isso. Vós me roubais. Em que é que nós estamos te roubando, Deus? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Tem gente que só para querer puxar para o seu lado, não quer fazer o que a Bíblia diz, né? Inventa várias desculpas para não dar dízimo. Ah, não, dízimo é coisa do passado. É coisa da lei, né? Vamos saber que Abraão deu dízimo antes da lei de Moisés. E Jesus Cristo mesmo falou que a gente deve continuar dando dízimo. Falou lá, ó, vocês dão o dízimo da hortelã, da hortaliça, disso. Faz isso, mas também faz as outras coisas. Então ele disse para fazer. Mas muita gente quer roubar ao Senhor. Ladrões não herdarão o reino dos céus. Qual o nome para dar para essa pessoa? Ah, não é ladrão não, ladrão é muito pesado. A Bíblia fala isso, abre tua Bíblia lá em Malaquias. Me roubais, é o Senhor falando. É duro, queridos, mas é a palavra de Deus. A verdade, ela tem que ser pregada. E aqui, nesta igreja, graças a Deus, você vai ouvir toda a verdade. Queira você ou não. Aí depois você briga com ele lá em cima. A palavra é dele, né? E essa verdade, ela tem que ser pregada, queridos. A gente fala aqui, às vezes parece que é duro, né? Mas é com amor. Porque a gente ama você. A gente quer que a sua vida seja caminhada de forma que você tenha forças para chegar ao encontrar com Cristo preparado. Porque Ele está vindo, Ele vem buscar a sua noiva. E a noiva não é, como nos capítulos lá do início deste livro, né, que ele fala de um casal, Ângela e o seu noivo, eu até esqueci o nome do homem. Tá. Mas ali o que aquela menina ela faz? Ela casa com ele, só que ela não quer ficar só com ele, ela quer continuar com os ex-namorados, saindo com os ex-namorados, passando uma noite fora, e ali aquele marido ele fica, mas como assim? Não é certo. Deus ele quer também exclusividade com você. Eu não sei quantos sabem a diferença de prioridade, de preferência, né? Preferência para exclusividade. Se você for no mercado, tem lá, caixa preferencial para idosos, gestantes, deficientes físicos e tal. Eu posso ir naquele caixa preferencial lá? Posso. Por quê? Porque é preferencial. Se chegar uma pessoa deficiente, um idoso, ele vai passar à minha frente, porque é preferência dele. Mas agora, se tiver caixa exclusivo para idosos, deficientes, gestantes, eu posso ir lá? Não. Porque é exclusivo, isso é exclusividade. No relacionamento lá de Ângela, ela queria dar preferência para o seu marido, de forma que os outros também podiam entrar na fila. E não é isso que Deus quer. E não é isso que o Senhor Jesus espera da sua noiva. Ele quer exclusividade. Você é do Senhor Jesus. Volta lá atrás. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se você é de propriedade exclusiva de Deus, por que você vai estar adorando ao outro? Por que você está buscando as coisas lá de fora? Se a tua vida é para Ele, porque dele e por Ele são todas as coisas. Eu vivo, nós cantamos aqui, vivo para Ti.
A minha vida é para ti, Jesus. Aí você fala que sua vida é para Jesus, aí chega lá fora, você está fazendo um estardalhaço, dando preferência para Jesus, mas outros podem entrar na fila. Não faça isso está errado. Pois quando devemos pregar, falando a verdade, até mesmo a liderança. Porque quando a liderança não instrui seus liderados a seguirem conforme a palavra de Deus nos ordena, as coisas não terminam bem. Foi o que aconteceu lá no Velho Testamento, com os reis, né? O povo de Judá foi governado por 20 reis. Dentre os 20 reis que governaram Judá, houve ali aqueles que fizeram o que era mal perante o Senhor, que foram os idólatras, né? Roboão, Abias, Jerão, Acasias, Atália, a rainha, Acás, Manassés, Amon, Joacás, Joaquim, Jeconias, Edequias, não vou falar aqui sobre cada um não. Mas, sob a liderança desses reis, Judá sofreu dificuldades e ataques singulares de seus adversários. Até adversários que muitas vezes não eram vencidos por ninguém. Mas quando esses reis estavam lá, por eles serem idólatras, não estavam buscando o Senhor, o que acontecia? O povo chafurdava, como diz o militar, né? Cai por terra, é barro, é chão. E ali aqueles outros povos venciam sobre ele. Então existia 3 tipos de reis lá. Esses que não fizeram nada de acordo com a vontade do Senhor. E também existiam reis que fizeram o que era certo. Por exemplo, Davi e Salomão. Até que Salomão, né, ele tenha vacilado nos seus últimos dias. Casando ali com várias mulheres e elas trouxeram então a sua crença ali. Depois que o reino se dividiu, teve ainda Asa, Josafá, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Ezequias e Josias. Porém, essa lista de 8 reis, ela pode ser dividida de 2 categorias, ou de 2 maneiras. A primeira consiste naqueles que fizeram o que era certo aos olhos do Senhor na vida pessoal deles, mas não derrubaram nem lidaram com altares de adoração a ídolos entre o povo que eles estavam liderando. O que aconteceu com esses reis? Eles tinham a vida certa, mas não falavam para o povo que o povo estava errado. Que o povo estava errado em adorar imagens, adorar ídolos e fazer outras coisas. O que aconteceu, o final dele foi mesmo com aqueles outros lá que não fizeram o que era certo diante do Senhor. Caíram também. Nas lutas, nas batalhas, perderam. E por outro lado tem o segundo grupo. O segundo grupo são aqueles que não só fizeram o que era certo aos olhos do Senhor na vida pessoal, mas também derrubaram e destruíram os altares de adoração a ídolos dentre o povo que lideravam. E o sucesso da nação sobre esses reis foi consideravelmente diferente do que sobre aqueles que não confrontaram os altares. É por isso, queridos, que a gente confronta, que a gente tem que falar a verdade. Porque Deus, Ele quer abençoar o seu povo. Deus quer abençoar a nação. Mas se o povo andar errante, como que Ele vai abençoar? E se aqueles que sabem que o povo está fazendo errado não avisarem que eles estão fazendo errado, como que vão se consertar? Então é preciso fazer a vontade de Deus. E o que queremos mostrar aqui é que, assim como aqueles líderes que não andam em conformidade com a palavra de Deus, sofreram as consequências, que não andaram, sofreram também as consequências, também sofrerão aqueles que na sua vida pessoal pensam que estão bem com a palavra de Deus, mas não orientam os seus liderados a seguirem também conforme a palavra do Senhor. Quando a gente fala aqui em liderados, é qualquer área. Seja dentro da sua casa, se você é pai, se você é mãe, você tem ali liderados sob a sua responsabilidade. Seja no seu pequeno grupo, você tem liderados sob a sua responsabilidade. Seja no seu trabalho, se você é chefe de alguma seção, você tem liderados sob a sua responsabilidade. Seja na igreja, você tem liderados. E assim vai. Em cada área, em cada ministério, em cada setor,
Você pode ser um líder ali. E você tem a responsabilidade de falar o que é certo. Nós já estamos encerrando essa palavra. Você pode não ser um rei ou rainha. Pode não ser sequer um gerente ou supervisor de trabalho. Porém, você possui sim um reino sobre o qual Deus lhe deu autoridade. A forma como você assume essa responsabilidade, essa área, não apenas sobre a sua vida pessoal, terá uma influência significativa sobre como Deus move a seu favor. Então, peça a Deus que revele a sua esfera de autoridade e lhe dê sabedoria para como assumir responsabilidade pela santidade nessa área. Se começarmos da forma correta, estaremos fortes para destruir esta criptonita que tão de perto nos rodeia. E como a palavra diz, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Sabe onde tudo começa? É aí, no arrependimento.